Continuando com a nossa leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Distinga temas e necessidades. O segundo objetivo do discernimento é descobrir o significado que há por trás da história de vida passada, além da percepção da criança e de sua descrição. A partir daí, você decide que tipo de ajuda seu filho precisa receber. Quando crianças muito pequenas falam de lembranças de vidas passadas, contam sua história descrevendo o que lhes vem à imaginação, o que sentem e respondendo a perguntas. Mas não possuem nem maturidade, nem objetividade para relacionar acontecimentos do passado com sua vida atual ou para identificar questões de vidas anteriores que ainda as afetam. É então que precisam de sua ajuda. Como adulto, você sabe reconhecer temas implícitos numa história, a ler nas entrelinhas, aplicando sua capacidade analítica e sua compreensão de como essas lembranças funcionam. Pode distinguir como seu filho está sendo afetado pela vida passada. Também pode descobrir por que a lembrança está surgindo, através da identificação das questões não acabadas que estão por trás dela. Quando Chase falou da sua experiência durante a Guerra Civil, pela primeira vez, não mencionou explicitamente sua culpa por ser um soldado. Era criança demais para articular o conceito de culpa, mas disse que não queria estar ali, atirando nas pessoas. Norman Eng inferiu nas declarações de Chase que a sua linguagem corporal, que ele se sentia culpado por ser soldado e matar os outros homens nas batalhas, identificando esse tema e depois falando aqueles sentimentos perturbadores de maneira que uma criança de 5 anos pudesse entender. Norman foi capaz de liberar a culpa de Chase e o medo que a acompanhava. Nesse nível de discernimento, pode exigir atenção e reflexão. Você pode precisar ruminar horas e dias a fio antes de entender essas questões do passado e sua ligação com o presente. Ou pode perceber tudo num instante. Cada caso é diferente. Como se distinguem os temas de vidas passadas? Primeiro, coloque-se no lugar de seu filho e imagine o que veria, pensaria, sentiria se estivesse no centro de um cenário de vida passada. Por exemplo, se ele lhe dissesse ter morrido sozinho num campo de batalha, imagine-se nesse campo de batalha. Como você se sentiria? Ainda odiaria o inimigo? Odiaria a estupidez de seus superiores? Desgostoso consigo mesmo por ter cometido um erro que resultou na sua própria morte? Amedrontado com a confusão e o sangue à sua volta? Você pode sentir-se culpado por matar seres humanos, mas também são marionetes manipuladas pelos poderosos? Ou sofrendo de saudades da família, da noiva que deixou para trás? Tente imaginar como qualquer uma dessas emoções influenciaria na visão da realidade nesta vida. Agora pense em tudo o que sabe sobre o seu filho. Ele tem algum comportamento, traços, sintomas físicos ou problemas emocionais inexplicáveis? As fobias, especialmente, são o primeiro ponto a ser verificado. Se a criança tiver qualquer comportamento ou traço inexplicável, verifique se corresponde aos fatos e emoções da história de vida passada. Essa correspondência é a chave, é o que está procurando. Para ter ideia da variedade de possibilidades, pense nas correspondências entre traumas de vidas passadas e problemas da vida atual que o Dr. Vogler descobriu. Algumas das correlações são simples, fáceis de identificar. Por exemplo, se seu filho lhe contar que foi atacado e morto por cães selvagens em outra vida, e hoje ele tem fobia de animais de grande porte, a relação é óbvia. Em outros casos, a relação pode não ser tão óbvia. A ligação pode ser complexa, envolver temas superpostos e um emaranhado de assuntos não resolvidos que tornam a correlação mais difícil de se ver. Além do seu intelecto, use a sua intuição para perceber a correspondência. Esse não é um processo científico, não há fórmulas para determinar com precisão como uma experiência de vida passada afetará seu filho, nem o significado definitivo de uma lembrança. Torne-se permeável a qualquer inspiração que se apresente. Como conhece o seu filho intimamente, poderá avaliar num lampejo se essa lembrança se aplica à sua vida atual, ou a compreensão pode chegar através de um sonho. Se isso acontecer, acredite no sonho como faria se fosse uma confirmação pessoal do seu filho. Siga o seu instinto e veja até onde ele o leva.
Lembre-se, os temas de vidas passadas não precisam ser negativos, nem causar problemas. Lembranças de vidas passadas positivas transmitem temas positivos. Uma criança pode lembrar de uma adorada avó de uma vida anterior, que lhe deixava um indelével sentimento de amor e segurança, fazendo com que a criança seja carinhosa e segura. Lembranças generosas, estimulantes, são tão significativas quanto espinhosas. Ao entender que sistemas positivos, podemos passar a conhecer melhor o temperamento, a personalidade e o comportamento de nossos filhos. Com crianças como essas, não há nada que nós, como pais, precisemos fazer. Eliminando a culpa dos pais. O caso de Donald Foster é daquelas em que a mãe distinguiu a correspondência entre um tema de vida passada e um problema da vida atual. Durante um telefonema que a mãe deu do Tennessee, Beck Foster me contou o que aconteceu. Quando Donald tinha 3 anos, estávamos passeando sozinhos de carro, observando a paisagem, quando ele começou a falar de seus outros pais. Tão logo falou, atingiu algo dentro de mim. Ele estava sério. Não estava brincando, e eu tinha certeza que não era uma invenção. Perguntei o que acontecera aos seus outros pais. Disse-me que era muito pequeno quando eles morreram. Onde estava quando eles morreram? Estava escondido no mato, respondeu. Ele não sabia como os pais haviam morrido, mas pela voz parecia apavorado. Continuou falando sobre aquela vida e parecia sentir-se melhor falando. Então seu rosto se alegrou e disse: E agora eu estou aqui e você é minha mãe, não é? Respondi: Sim, você é meu filho e eu sou sua mãe. Chama seu pai de Pepe, Cassie, Kelly e Elizabeth são suas irmãs. Ele acrescentou: Somos uma grande família unida e feliz. Dizendo aquilo, sabia que sua experiência ficara no passado. Agora estava tranquilo. Quando perguntei a Beck se Donald tinha algum comportamento esquisito relacionado com essa lembrança, ela respondeu: Agora que falou nisso, lembro que Donald sofreu de uma horrível sensação de ansiedade durante muito tempo. Era o único dos meus 4 filhos a sentir aquilo. Ficava bem quando ainda conseguia me ver. Se eu saísse do quarto, mas ele não conseguisse me ver, começava a chorar. Para evitar que chorasse, era obrigado a entregá-lo no colo de quem quer que fosse. Era muito penoso. Nenhuma das outras crianças tivera aquele problema. Então achei que aquilo acontecia por minha culpa, por causa do meu estado emocional durante a gravidez de Donald. Nunca havia relacionado os assuntos, mas agora posso ver e entender. Provavelmente Donald sentia medo de que eu o abandonasse, pois ficou sozinho depois que seus pais foram mortos diante dos seus olhos. Agora faz sentido. Eu não preciso mais me sentir culpada. A história de Beck traz à baila um aspecto muito importante, um benefício significativo para os pais que deriva da compreensão de como as lembranças de vidas passadas afetam as crianças. Esse benefício é a eliminação da culpa dos pais. Como nossa cultura geral não aceita o conceito de reencarnação, pais conscientes geralmente se culpam pelos erros que cometem, considerando-os como causa de todo e qualquer problema mental ou comportamental de seus filhos possam apresentar. Pesquisas recentes mostram que os bebês, ainda no útero, registram impressões de suas mães que afetam a personalidade e a informação, de tal forma que, hoje em dia, certas mães se sentem culpadas até mesmo por pensamentos e sentimentos impróprios durante a gravidez, como os de Beck Foster. Esse sentimento de culpa se origina na crença ocidental da teoria da tábula rasa, que diz que as crianças nascem como um livro em branco, onde se inscrevem os comportamentos dos pais. Hoje sabemos que as vidas passadas influem no comportamento e na personalidade das crianças e, portanto, os pais já não precisam ser tão rigorosos consigo mesmos. Não estou dizendo que todos os problemas sejam resultados de vidas passadas. Não é tão simples, mas os pais não devem se sentir responsáveis por tudo na formação dos filhos. Já deviam saber, pelas pesquisas apresentadas nesse livro, que as crianças trazem bagagens do passado e que nem todos os seus sentimentos e comportamentos são reflexos das características dos pais. Não é verdade? Somos seres imortais que trazemos uma história muito longa, não é?
Foi uma alegria estar junto com vocês, estudando esse livro. Eu espero vocês no próximo capítulo.